Continuação agora no módulo 19, Pombal, Renascimento Agrícola e Tratados e Limites. Gente, reforma pombalina, ou a reforma do Marquês de Pombal. Como nós já discutimos em aulas anteriores, o Marquês de Pombal foi um déspota esclarecido, né? Ele era secretário do Dom José I, que era o rei de Portugal, e depois ele foi elevado a um cargo correspondente hoje ao que seria um primeiro-ministro, tá? Então ele era o homem forte de Portugal, do Dom José I, do rei de Portugal. Ele adotou uma série de medidas que aproveitou as brechas lembra que eu falei eu não sei se eu falei da terremoto que devastou Lisboa? Então ele teve na reorganização da cidade, né, de Portugal, de Lisboa propriamente dito, ele teve um grande destaque nessa remodelação, nessa organização administrativa, então ele se destacou. Com isso ele foi galgando aí cargos, né, poder dentro do governo. Ele aproveitou as brechas do domínio inglês sobre a economia portuguesa, do domínio da supremacia, vamos dizer assim, da hegemonia, melhor dizendo, da nobreza, que enfraquecia o rei. Então ele foi aproveitando essas brechas, entrando e ocupando para concentrar o poder absolutista que estava em decadência, estava enfraquecendo o poder absolutista em Portugal. Então ele fez uma reforma que caracteriza o período pombalesco, uma reforma administrativa, uma busca de racionalidade na administração e por um enrijecimento do pacto colonial em relação à colônia Brasil. Tá? Então, Portugal, através do Marquês de Pombal, ele mudou a política econômica, tentando, em termos de política externa, ele tentou revogar lá os tratados de Mento, de Panos e Vinhos, para tirar essa hegemonia econômica que a Inglaterra exercia sobre Portugal. Ele racionalizou a administração em relação à colônia, até com a expulsão dos jesuítas. Tá? Os jesuítas foram acusados de estar se formando um estado paralelo em Portugal. Ele acabou expulsando, utilizou um rumor de um atentado contra o rei, que seria feito pelos jesuítas, né? Na verdade foi pretexto para expulsar os jesuítas do reino português. Inclusive na colônia instituiu o ensino laico, né? O ensino leigo, sem ter o viés religioso da Igreja Católica. Então ele fez uma série de medidas para reativar a economia portuguesa. Uma delas, talvez uma de grande importância, foi em relação aos quintos, que eram impostos que era cobrado no Brasil na produção aurífera. Então, 1/5 da produção do ouro teria que ficar para Portugal. Então, se você tinha uma lavra, uma jazida de ouro, o que você produzisse durante um ano, 1/5 dessa produção ficaria para o reino, para a coroa portuguesa. E lembre-se que nós estamos falando do ouro. O ouro não é uma fonte inesgotável. Então ele começa a se esgotar a partir da metade do século XVIII, ele começa a entrar em decadência. E Portugal ainda queria cobrar aquela quantidade. Mesmo a produção caindo, mas Portugal, a coroa portuguesa, né, através do Marquês de Pombal, exigia aquela quantidade. Tá? Então por isso que o quinto, surgiu aquela expressão lá que eu já disse, o quinto dos infernos, né, que seria amaldiçoando esse imposto. Ele passou depois, esse quinto, para um limite de 100 arrobas anuais. Então, mesmo se o seu 1/5, se a tua produção, 1/5 da sua produção fosse menos de 100 arrobas, ele exigia que você pagava no mínimo 100 arrobas. Tá? Então, não atingindo 100 arrobas, você tinha que dar um jeito, se virar nos 30 e arrumar os 100 arrobas aí de ouro. Tá? Depois ele instituiu a derrama, que era cobrança. Então, eu não conseguia pagar esse 1/5 de 100 arrobas, que era a cota mínima anual. Então, a derrama era uma forma de tirar de forma violenta, né, de forma compulsória, o que você tinha para cobrir o valor desse imposto. Tá? Então, foi a derrama, inclusive, que
que motivou a Inconfidência Mineira. Tá? A elite aurífera, a elite mineira, se rebelou contra a colônia. E aí já é uma rebelião emancipacionista e não mais nativista, porque ela queria a ruptura. Tá? No caso da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como é chamado também. Beleza? Mais uma coisa que é interessante despertar no período pombalino é os fatores que levaram ao renascimento agrícola. Então, com a queda da produção aurífera, teve que buscar novos elementos econômicos, né, para suprir aí as necessidades orçamentárias do reino português. Então foi aí que começou a se investir ou a se incentivar mais na agricultura. Foi a saída. Então um dos produtos que nós podemos, talvez o principal nesse período, chamado de renascimento agrícola, né, conceba o renascimento agrícola como uma necessidade de manter o caixa, tá? Uma vez que o ouro está entrando em declínio. Talvez o produto principal seria o algodão. Tá? Nós estamos falando aí do século XVIII, né? Da metade para o fim do século XVIII, aconteceu aí em 1760 a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, o que é? Sobretudo, a indústria têxtil precisa de matéria-prima. E o algodão é matéria-prima para a indústria têxtil. Tá? Mas por que o Brasil? Lembrando que nós tivemos a Revolução americana, e isso acabou comprometendo a produção de algodão, o fornecimento de algodão para a Inglaterra. Nós tivemos as guerras napoleônicas, que acabou atrapalhando o algodão que vinha do Egito, da Índia. Então o Brasil ocupou esse espaço, esse vácuo aí na produção de algodão, sobretudo a região do Maranhão, onde se produziu muito algodão. Outro produto seria o cacau. O cacau, que era uma atividade extrativista, começou a ter plantações, começou a racionalizar, né, a cultura do cacau, fazer plantações de cacau. O arroz, anis no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, desculpa, anis foi no Rio de Janeiro, o arroz também no Rio de Janeiro. Mais o que pode destacar? Produtos que acabariam, de gêneros agrícolas, que acabariam atendendo até a necessidade de exportação, tá? Diferente daqueles produtos que nós tivemos lá na época da economia açucareira, mandioca, né? Que eram produtos para alimentação subsidiária, para atividade, para se pautar na atividade principal, que era o açúcar. Então, para sustentar essa produção açucareira, alimentar os escravos, né? Era a base da alimentação dos escravos, sobretudo a mandioca, quando não os restos, né? Daí que veio os restos de porcos, né? Que aí que veio a feijoada, orelha, pé, coisa que a Casa Grande não queria, legava para a senzala, eles misturavam com feijão preto, que não era considerado um feijão nobre, por isso davam para os escravos, e daí surgiu a comida chamada feijoada, comida genuinamente brasileira. Então, voltando no renascimento agrícola, então esses produtos foram produtos que incentivar o renascimento agrícola para tentar equilibrar aí a economia, né, o fornecimento de lucro, de divisas para Portugal. O fumo também, o fumo é importante, porque o fumo, lá no início, lá em 1640 aproximadamente, já era plantado fumo aqui para servir como moeda de troca de escravo, para trocar com escravo. Com o renascimento agrícola, agora com o Pombal, ele é reativado, né? Essa cultura do fumo começa a ser incentivada, explorada e produzir mais. A cana-de-açúcar também fica aí, o Brasil vai ter, nesse renascimento agrícola, o Brasil vai chegar a ser o terceiro produtor de açúcar do mundo, tá? Claro que lá no período da economia açucareira ele era o primeiro, tá? Agora ele vai ser o terceiro, o que é uma posição alta também. Mas o açúcar não tem mais aquele poder econômico que tinha na época da economia açucareira. Tá bom? Então são esses produtos, pode ter mais alguns, mas esses são os principais produtos, o algodão sobretudo. Tá? Esse é o período que nós chamamos de renascimento agrícola. Porém, entretanto, contudo, todavia,
o Dom José morre e ascende ao poder a sua filha, Dona Maria I, rainha Dona Maria I vai ser, né? Chamada de a Dona Maria Louca. E ela, enciumada com o poder do super-ministro, do déspota esclarecido Marquês do Pombal, ela acaba destituindo todo o gabinete do Marquês do Pombal. Inclusive ele se retira da administração metropolitana, vai morar na sua área rural, ele acaba morrendo lá no seu sítio e tal, e ela muda todas as medidas que o Pombal tinha feito. Por isso é chamado da viradeira, ela fez uma virada. Então a Dona Maria Viradeira, porque ela virou tudo aquilo que o Pombal havia feito. Todas as políticas econômicas, política de social, política do ensino laico, através da expulsão da Companhia de Jesus, né? E ela faz essa mudança, inclusive ela faz um alvará sob pressões da Inglaterra, proibindo a industrialização, a produção de produtos manufaturados aqui na colônia. Claro, para comprar os produtos da Inglaterra, né? Isso é um atraso da colônia em relação à potência industrial que está se formando, que é a Inglaterra. Tá bom? Então prossigamos e agora nós iremos com tratados limites do Sul, que é um tema muito importante. Vamos lá. Ó, gente, tratados limites, vamos tentar ser bem sucinto para ir naquilo que interessa. Lembra lá, 1494, qual foi o tratado feito por Portugal e Espanha que dividiu a América, entre Espanha e Portugal? Tratado de Tordesilhas, correto? Com o passar do tempo, lembra da União Ibérica, né, 1580, 1640, esse tratado praticamente deixa de existir, né? Ele fica inútil, porque o território vai ser todo espanhol. A América Portuguesa passa a ser América Espanhola também. Depois, quando volta esse tratado, há uma necessidade de rediscutir os limites das possessões, né, da colônia portuguesa aqui na América. Uma vez que a colônia portuguesa, a população portuguesa, por assim dizer, os colonos portugueses, excederam o que era Tordesilhas, né? Lembra lá, bandeirantes, jesuítas, os tipos de bandeirantes, né? De apresamento, contrato, em busca de drogas dos sertões, etc. Isso avançou Tordesilhas. Então, quando tem a restauração portuguesa, se estabelece novamente o Tratado de Tordesilhas. Não tem mais, porque já ocuparam espaços que até então eram espaços da Espanha. Tá? Então eles resolveram fazer uma série de tratados para tentar reconfigurar isso. E eles utilizaram o princípio chamado de uti possidetis, ou usi potestas. Vamos falar usi potestas para vocês conseguirem escrever. Em latim esse termo. Literalmente ele significa como possui. Mas eu gosto de usar o termo posse útil, fica mais fácil de entender, tá? O que é esse princípio de usi possidetis? Quem está na terra que é dono da terra. Quem utiliza a terra é quem é o dono da terra, tá? Então seria posse útil, por isso posse útil fica fácil de entender. Então não adianta se o território, além de Tordesilhas, é da Espanha, se quem ocupa aquele território é português. Então a Espanha acaba aceitando esse princípio, tá? E começa a demarcar, e através do Tratado de Madrid, vão ter uma série de tratados, mas o Tratado de Madrid é a peça fundamental-chave, é ele que dá essa configuração do território nacional brasileiro até hoje, com exceção do estado do Acre, que é outra questão que nós vamos estudar, vai ser lá no século XX, né? Mas todo o território brasileiro, como nós conhecemos hoje, o fundamento dele está basicamente ali no Tratado de Madrid. Tá? Tratado de Madrid, havia uma questão muito conflituosa. No sul do país, onde é hoje a região do Rio Grande do Sul, né, e Uruguai ali, havia uma colônia portuguesa, a colônia de Sacramento, que era habitada por portugueses, por jesuítas portugueses, sobretudo. Mas ela estava no limite da Espanha. Tá?
E aí a Espanha, os espanhóis que lá estão, não aceitam a colônia de Sacramento que fosse portuguesa. Então, o que a Espanha faz? Aí o princípio de uso e possidetis não foi levado em conta, né? Ela pega e troca a colônia de Sacramento pela colônia de Sete Povos das Missões. Sete Povos das Missões eram jesuítas espanhóis, tá? Então ela troca. Então aquela que era a colônia de Sacramento, que era portuguesa, mas pertencia à Espanha, passa a ser território espanhol, efetivamente. E a colônia de Sete Povos das Missões é trocada, que é espanhol, passa a ser português, passa a ser do Brasil, tá? Então vai ter uma troca disso. Você que assistiu aquele filme A Missão, trata justamente disso, versa sobre esse assunto, tá? Então é o Tratado de Madrid que determina isso. Depois vai ter outros tratados, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, são apenas alguns ajustes do Tratado de Madrid, mas na essência é o Tratado de Madrid que configura o território nacional tal como é hoje, tá bom? Então guardem pelo menos o Tratado de Madrid, esse é fundamental, esse pode ser que caia até na sua prova, no seu vestibular, tá? Os outros são tratados de ajuste do Tratado de Madrid. Se você quiser estudá-los, tudo bem, não tem problema, mas para memorizar o que é importante é o Tratado de Madrid, correto? Prossigamos.